O poder transformador do perdão nas parábolas de Jesus, o perdão, é um dos temas centrais na mensagem de Jesus. Suas palavras e ações ecoam uma verdade profunda. O perdão é libertador, tanto para quem o oferece quanto para quem o recebe. Nas Escrituras, encontramos histórias que ilustram o impacto desse ato divino, como a parábola do filho pródigo e a do credor incompassivo. Mas por que o perdão é tão difícil? Muitas vezes, carregar mágoas parece mais fácil do que liberar alguém das dívidas emocionais ou físicas que nos causaram. No entanto, Jesus nos convida a uma reflexão mais profunda. O perdão não é apenas uma escolha, é um caminho para a reconciliação e para experimentar a verdadeira liberdade. Na parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, 32, vemos um pai que encarna o amor incondicional e perdoa seu filho, mesmo após este desperdiçar tudo que lhe foi dado. É uma história que nos ensina sobre a compaixão de Deus e como devemos refletir essa compaixão em nossas vidas. Por outro lado, a parábola do credor incompassivo, Mateus 18, 21-35, nos alerta sobre as consequências de não perdoar. Quando recebemos o perdão, mas somos incapazes de estendê-lo a outros, nos distanciamos da graça divina. Ao longo deste roteiro, mergulharemos nas lições dessas parábolas, entendendo como o perdão pode transformar vidas e trazer paz à alma. A história do filho pródigo, perdão e reconciliação. A parábola do filho pródigo é uma das histórias mais conhecidas e emocionantes da Bíblia. Ela narra a jornada de um jovem que, insatisfeito com sua vida, pede ao pai sua herança e parte para um lugar distante. Lá, ele desperdiça tudo em prazeres momentâneos. Ao se ver na miséria, decide voltar para casa, arrependido. O que torna essa história tão impactante é a reação do pai. Em vez de repreender ou rejeitar o filho, ele corre para recebê-lo de braços abertos, demonstrando amor e perdão incondicional. Esse gesto simboliza a natureza divina do perdão, uma graça que é oferecida, mesmo quando não merecida. O retorno do filho marca uma reconciliação profunda, não apenas entre ele e seu pai, mas também consigo mesmo. A alegria do pai, expressa na festa e no banquete, nos mostra que o perdão traz celebração e restauração. Mas a história também aborda a dificuldade de perdoar através do irmão mais velho. Ele, vendo o perdão oferecido ao irmão, sente inveja e amargura. Esse detalhe nos desafia a refletir. Será que também nos ressentimos ao ver a graça de Deus sendo estendida a outros? A lição central da parábola é clara. O perdão é uma manifestação do amor divino. Ele não depende do mérito, mas da generosidade de quem o concede. O credor incompassivo, o custo de não perdoar. Se a parábola do filho pródigo nos mostra a beleza do perdão, a do credor incompassivo nos adverte sobre os perigos de negá-lo. Nesta história, um rei decide acertar contas com seus servos. Um deles lhe deve uma quantia exorbitante, impossível de pagar. Em um ato de compaixão, o rei perdoa a dívida e liberta o servo. Contudo, logo após ser perdoado, esse mesmo servo encontra alguém que lhe deve uma quantia muito menor. Ele se recusa a perdoar e lança o devedor na prisão. Quando o rei descobre isso, retira o perdão concedido ao servo e o pune severamente. Essa parábola destaca a incoerência de exigir perdão sem estar disposto a oferecê-lo. Jesus nos lembra que Deus nos perdoa com generosidade infinita, mas espera que sejamos reflexos dessa graça em nossos relacionamentos. O perdão é descrito aqui como uma via de mão dupla. Quando recusamos perdoar, nos tornamos prisioneiros do rancor e nossa conexão com Deus é enfraquecida. Essa história também nos alerta sobre o julgamento divino. Assim como o rei chamou o servo para prestar contas, Deus também pedirá que expliquemos nossas ações. Será que temos vivido como recipientes da graça ou como seus opositores? O perdão nos relacionamentos humanos. Nas parábolas, Jesus ilustra o impacto do perdão no contexto de relacionamentos humanos. No entanto, aplicar essas lições na vida real pode ser desafiador. O perdão exige humildade, empatia e, muitas vezes, um sacrifício emocional.
O filho pródigo teve que superar sua vergonha e admitir seus erros para buscar o perdão do pai. Por outro lado, o irmão mais velho teve que enfrentar seu orgulho e ressentimento para aceitar o retorno do irmão. Ambos os casos mostram que o perdão requer coragem e vulnerabilidade. Na parábola do credor incompassivo, vemos como a falta de perdão envenena os relacionamentos. Quando nos recusamos a liberar o outro, nos tornamos cativos de nossas próprias emoções negativas. Jesus nos convida a perdoar, não porque a outra pessoa merece, mas porque nós mesmos fomos perdoados. Essa é a essência do amor cristão: oferecer aos outros o que Deus nos deu abundantemente. O perdão que liberta. O perdão não é apenas um ato de bondade, é um caminho para a liberdade espiritual e emocional. Quando guardamos rancor, carregamos um peso que nos impede de avançar. Por outro lado, perdoar nos liberta desse fardo, permitindo-nos experimentar paz e alegria. Na parábola do filho pródigo, o pai não apenas perdoa o filho, mas também restaura sua dignidade, dando-lhe roupas novas, um anel e organizando uma celebração. Isso simboliza como o perdão pode nos renovar completamente. Por outro lado, na parábola do credor incompassivo, vemos que a incapacidade de perdoar leva à punição e à miséria. Isso nos ensina que, ao perdoar, não estamos apenas libertando o outro, mas também a nós mesmos. O perdão é uma escolha que nos conecta ao coração de Deus. Quando praticamos, nos alinhamos com sua vontade e experimentamos uma dimensão mais profunda de sua graça. Conclusão: o poder transformador do perdão. As parábolas de Jesus nos mostram que o perdão é essencial para vivermos em harmonia com Deus e com os outros. Ele não é fácil, mas é necessário. Seja como o pai amoroso na história do filho pródigo, que escolheu a reconciliação em vez da condenação, ou como o rei misericordioso na parábola do credor incompassivo, que ofereceu graça em vez de punição. Perdoar é um ato que reflete o caráter de Deus e traz cura para todos os envolvidos. O perdão transforma, reconcilia e abre portas para uma vida mais plena e significativa. Mensagem final: o perdão é um presente que Deus nos oferece e nos convida a compartilhar com os outros. Que possamos viver como testemunhas dessa graça, perdoando e sendo perdoados. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.